Estamos aqui na loja Mazotti Batel em Curitiba, cenários totalmente diferenciados do nosso novo parceiro Mazotti Batel Curitiba e SB Studios de Simone Albini Buzelin. Vocês vão ver muitas coisas deles por aqui. E eu estou aqui com o Jackson, que vai falar pra gente sobre um assunto bem curioso. Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra mim um pouco, quem é você? Bom, eu sou um estudante do insólito, né? Estudante de investigador de assuntos anômalos, fenômenos ufológicos, fenômenos paranormais, mistérios em geral, astronomia, né? Tudo que aguça a curiosidade humana, digamos assim. Os UFOs, né, o desconhecido, ele ainda é um tabu para muita gente, né? Mas está mudando. Como você vê essa mudança agora, as admissões que estão acontecendo assim, não, eles estão por aí. Alguma força diferente existe e está por aí, né? Bom, eu vejo isso tudo com muita alegria, né? Porque há vários anos que décadas talvez, a gente espera por isso, espera por esse reconhecimento, né, dos governos, das Forças Armadas. Muita coisa que a gente falava lá atrás, que as pessoas, a comunidade científica, os governos meio que ridicularizavam, hoje em dia já tem uma postura diferente, eles já estão dando uma razão para os ufólogos, né? Admitindo que existe algo de verdadeiro. O próprio Obama ontem, ele deu uma declaração dizendo que existe realmente o fenômeno dos OVNIs, UFOs, né, como alguns chamam, e que é algo que tem que ser estudado, e realmente precisa ser estudado, porque é um fenômeno que não respeita fronteiras, né? Eles entram e saem dos países, sobrevoam onde eles querem, e isso pode causar alguns transtornos de várias formas. Então é algo que a gente precisa realmente conhecer, entender e estudar, com certeza. Eu acho muito interessante porque há poucos anos, eu vou dizer assim, de uns 2 ou 3 anos para cá, o próprio governo americano, a própria NASA já admitiu a existência de visualizações, né, de fenômenos inexplicáveis, de objetos realmente, os OVNIs, né, objetos voadores não identificados, que superam a nossa imaginação hoje. E os próprios americanos, né? O próprio Trump lançou no passado, né, a Força Espacial. Conta pra gente, o que é essa Força Espacial? Seria como se fosse um braço armado do governo americano, né? Eles têm a Marinha, têm o Exército, têm a Aeronáutica, têm a Guarda Nacional, e agora vai ter a Força Espacial, né? Agora surgiu o questionamento. Força Espacial para proteger do quê? Né? Se eles passaram anos e anos falando que não existe um fenômeno extraordinário acontecendo, que os UFOs eram balela, que não existiam, não sei o quê, e agora cria uma força militar para proteger o planeta de algo que eles dizem que não existe. Então, é contraditório, né? Mas que bom que temos algo assim, né? E me conta um pouquinho do seu livro, né? Porque além de ser diretor de uma revista, da revista UFOs, né, você está lançando um livro sobre alguns fenômenos que aconteceram em 1986. Isso. Conta um pouquinho pra gente. No caso eu sou apenas o consultor, né, da revista, eu escrevo artigos e tudo. Mas no caso o livro é o resultado de uma investigação profunda em cima de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, também em gravações feitas na noite de 19 de maio de 86, que está comemorando agora, 35 anos, e envolvendo fatos que ocorreram em toda a região região sudeste, estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também em Goiás, né, onde no mínimo 21 objetos voadores não identificados sobrevoaram todas as cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, foram captados por radares da Força Aérea Brasileira, foram enviados 5 caças da Força Aérea para tentar perseguir esses objetos, identificar o que era. E além desses 5 caças, houve pilotos civis que observaram esses objetos, militares. Tem uma base militar em Guaratinguetá, por exemplo, que 2.000 militares observaram a passagem desses objetos. Houve avistamentos em Pirassununga, que é outra base da Força Aérea, na base aérea de Taubaté. Houve avistamentos também sobre as usinas nucleares de Angra dos Reis,
na AMAN, lá no Rio de Janeiro. Também todas as unidades militares tiveram avistamentos, né? Militares viram esses objetos, e além dos militares, civis, pessoas comuns que tiveram a chance, a honra de ver esses objetos, né? E esses objetos, alguns eles eram esféricos com até 100 metros de diâmetro, e pelo menos 2 objetos eram gigantescos. Um deles tinha 1,5 km de comprimento, foi visto aos pés da Serra da Mantiqueira, ao norte de São José dos Campos, e outro foi visto dias depois, no dia 29 de maio, sobre o mar, à frente de Santos, e esse com indicação, com dados do radar e com testemunhas na Praia de Santos, que indicam que esse objeto tinha 11 quilômetros de extensão, e seria a nave-mãe de onde saíram esses objetos menores. 11 quilômetros a gente precisa de alguns minutos de um carro para você percorrer essa distância. Então você imagina um objeto deste tamanho pairando sobre a sua cabeça, né? Eu fui comissária de voo e no período que eu trabalhei, eu conversei com muitos comandantes, muitos pilotos e também com o pessoal do Sindacta, aqui de Curitiba, e eles são fato, aconteceu, eu vi, eu estava lá, o radar não sabia explicar, de comandantes falando assim, olha, o negócio estava na minha frente, daqui a pouco estava do meu lado, ele subia, ele descia, ele passava em volta da aeronave. Vai explicar? Ah, não, você viu coisas. Não, eu vi, estava lá e não fui só eu quem viu. Então, eu acredito muito. Tenho amigos, pessoas que dizem ter tido contatos mais próximos também, avistamentos muito próximos, dentro da família mesmo. Avistamentos próximos, assim, tá aqui, ó, na minha frente eu vi, e já tem um lado que fala assim, não concordo não, né? Não, acho que não existe, acho que não. Mas ainda tem muita coisa a descobrir, né? Isso está no início ainda, né? Tem. E esse caso mesmo da Noite Oficial dos UFOs, já são 35 anos desde que isso ocorreu, né? E ainda tem muito fato que a gente não entende ou não tem uma informação completa, né? Por exemplo, até agora, a gente sabia que eram 21 UFOs. Mas a partir de uma análise nova que eu tenho feito, eu percebi que são muito mais do que 21 objetos, porque todas as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e mais lá, algumas de Goiás e Minas Gerais, foram sobrevoadas naquela noite, ao mesmo tempo. Então é muito mais do que 21 objetos não identificados, né? Agora, o que eles estavam fazendo ali, de onde eles vieram, né? Qual era o objetivo central deles, né? Tudo isso são perguntas que a gente ainda tenta responder, e só a investigação profunda dos casos aí pode lançar alguma luz, alguma resposta sobre isso. Qual a tua visão sobre as Forças Armadas, os governos procurarem desacreditar esses fatos? Bom, a questão de desacreditar esses fatos ocorre mais por medo e insegurança desses órgãos, né, governamentais e militares. Por quê? Imagine que, de repente, uma força armada ou um governo admita que exista um fenômeno real, inteligente, de origem alienígena, que possui uma tecnologia muito mais avançada, né, e que os governos não possam fazer nada a respeito. Se uma dessas naves vier e quiser pegar o presidente e levar embora, elas vão conseguir, vão fazer isso, e não há nada que se possa impedir, né? Então isso pode, na visão dos militares, na visão dos governos, pode gerar um questionamento por parte da população. Se esse governo não pode me proteger dessa ameaça, então para que eu vou respeitar o governo? Né? Existe também a questão da religião, né? Como é que as religiões vão encarar esse tema? Muitas religiões negam que exista vida fora da Terra, e se esse fenômeno for extraterrestre, como que vai ficar a imagem dessas religiões? Né? A Bíblia, mas a Bíblia não fala sobre vida extraterrestre, e agora? Não vou mais confiar na Bíblia? Né? Então existe uma série de questionamentos, de problemas, o problema econômico que pode gerar isso, né? As tecnologias que podem surgir
Por exemplo, produção de alimentos, você poder produzir alimentos num espaço muito pequeno, ao invés de ter uma grande extensão de terra, agredir o meio ambiente. O que vai ser então das empresas que vivem disso, né? Empresas da área de eletricidade, de geração de energia, indústria do petróleo. Se eu posso ter um automóvel usando energia limpa, para que eu vou usar de petróleo que polui o meio ambiente? O que vai ser da Petrobras e todo mundo que trabalha nessa empresa, né, por exemplo? E a economia, depois que o impacto econômico da queda da Petrobras, por exemplo, em função de um fenômeno ufológico, tudo isso eles levam em conta, tudo isso gera medo, gera apreensão, né? Então, tudo isso tem que ser feito aos poucos. Então, o primeiro passo seria preparar a população. O segundo seria perceber alternativas para amenizar o problema, né? Já meio que antecipando possíveis impactos futuros, né? Então, é um assunto delicado. Né? Sim, e toda a parte de preparação, eu acho que já começou. Sim. Eles abrirem essa documentação, eles afirmarem que existem fenômenos, sim, que eles não conseguem explicar. Mesmo os americanos, que hoje são que a gente vê que são os mais avançados nesse estudo, então eles já começaram. Eu acho que daqui para frente a gente tem um bom caminho para frente, eu acredito. Sim. Eu acredito que é muita prepotência nossa achar que a gente está sozinho no universo, né? Tantas galáxias e a gente está sozinho, o único povo capaz de pensar, né? Então, acredito, confio que logo vem mais coisas por aí e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Aqui embaixo nós vamos passar todas as redes sociais, os seus contatos, para quem quiser saber mais sobre o lançamento do livro, saber mais sobre a revista. Vocês vão poder encontrar todos os contatos do Jackson aqui e vem muito mais por aí, gente. Aguardem. Vamos fazer uma pausa para o nosso comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com Beleza Sem Fronteiras, diretamente de Santa Catarina. Vou contar para vocês que essa pessoinha que está aqui salvou minha vida há uns anos atrás. Na época que eu estava em depressão, na época que eu achava que minha vida tinha falido completamente, alguém me indicou Calil Mondadori. Tudo bem? Seja bem-vindo, Calil. O Calil é meu mentor, meu professor, e realmente foi a pessoa com quem eu me identifiquei. Porque ele diz que não é o terapeuta que encontra a gente que encontra o nosso terapeuta, né? E o Calil me trouxe o que eu precisava. Encontrei no Calil toda a informação que eu precisava para sair do fundo do poço. Eu já estava cavando, né? Eu cheguei no fundo do poço e comecei a cavar. E essa pessoa linda aqui trouxe para mim toda a informação que eu precisava para chegar onde eu tô hoje. Calil, me conta um pouquinho de você. Perfeito. Então, para quem está assistindo a gente aqui, eu não me apego muito a títulos, papéis, certificados, mas ao longo dos meus 15, 16 anos de trabalho tem bastante coisa. Vou falar aqui os principais, né? Então, eu tenho a formação em naturologia aplicada, pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura. Estudei um bom tempo na área. Fiz um intercâmbio na China, voltei, estudei programação neurolinguística, mentalismo, comportamento humano. Hoje eu sou treinador comportamental também certificado, mestre Reiki, gosto e amo muito física quântica, trabalho com Axis Consonance, barras de Axis. E hoje meu carro-chefe, que foi o que também me levou para um despertar de um terceiro, quarto nível para cima, foi entender as constelações sistêmicas familiares no modelo multidimensional, que já é uma pegada um pouco mais profunda e diferente da constelação que a gente conhece tradicionalmente do mercado, né? Não, a constelação é reveladora. O povo não entende o que significa, para que serve. O que é constelação familiar, né? Eu descobri até que eu tenho um irmão a mais que eu nem sabia que existiu. Ele veio ao mundo, cumpriu o papel dele, mas por um breve momento, que nem minha mãe sabia. E com as constelações eu consegui descobrir o meu lugar na minha família. Conta um pouquinho como funciona isso. Exato.
Dentro das constelações a gente tem pelo menos 3 leis principais, né? A gente vai chamar elas de equilíbrio, ordem e pertencimento. Então na lei da ordem tem uma hierarquia, né? Eu sou quem eu sou porque antes de mim teve papai e mamãe, antes de papai, mamãe, vovô e vovó, os nossos bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Então tem essa lei da ordem, a gente tem que obedecer isso. E essa lei da ordem, ela segue dos antepassados até eu, mas também tem a lei da ordem de mim para com os meus irmãos. Então veja bem, né? Papai e mamãe se relacionaram em determinado momento, se conheceram, se relacionaram e tal. Nasceu o Kalil. Eu acredito que eu sou o filho mais velho. Mas se eles tiveram alguns relacionamentos anteriores a essa concepção a qual me originou, teve relacionamento anterior, teve gameta masculino e feminino, espermatozoide, óvulo, concepção é uma vida. Porque as pessoas não entendem que às vezes tipo, uma concepção ela dura milésimos de segundo, né? Uma má formação e o óvulo é descartado. Então a pessoa, a mãe no caso, não tem nem consciência, nem sabe, nem sonha que tinha uma vida foi gerada ali por microsegundos, segundos, milésimos de segundos. Mas isso a gente considera dentro da constelação familiar porque faz toda a diferença. Dentro de uma estrutura energética, vibracional e quântica, papai e mamãe, aí de cada um deles sai um caminho para a vida. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. E, na verdade, de repente eu sou o terceiro. Teve 2 concepções aqui que não foram para frente, que não avançaram. Mas eu fui criado a vida inteira como sendo o primeiro. Então eu não estou ocupando o meu lugar no mundo. Eu estou ocupando o lugar de um irmãozinho. E aí, assumindo responsabilidades que não são suas, né? Assumindo pesos, culpas, responsabilidades que não são suas. O que cabe para mim é tudo que está referente ao terceiro irmão e não ao primeiro. Se eu sou criado como primeiro irmão, eu estou recebendo carga informacional, genética, de epigenética, vibracional, que não são condizentes para mim. É pesado para mim, né? Assim como se eu saio do meu papel de filho e tento assumir um papel de pai, se o pai e a mãe se separam e eu assumo esse papel, isso é muito pesado para mim, eu não tenho condição. Ele é maior, ele dá conta disso aqui. O irmão maior dá conta daquilo, o segundo irmão, e eu sou o terceiro, tenho que dar conta disso aqui. Isso é meu. Então, alguns exemplos que a gente encontra é pessoas que estão no lugar errado de irmão, e aí é a pessoa que de repente vive patinando na vida, tenta fazer, arruma projeto e vai, e tem que fazer muita força para conseguir realizar alguma coisa, ou às vezes fica pipocando, fazer esse curso, fazer aquilo, começa um projeto e não termina, vai para outro, não se encontra no mundo, né? Então, com as constelações a gente consegue encontrar onde é o meu lugar de verdade. Isso gera equilíbrio, que é mais uma das leis. E aí, tudo isso, a gente vai entendendo o porquê às vezes, minha vida não deu certo. Porque você não está no teu lugar, porque você está carregando peso, está carregando culpa de uma coisa que não é sua. Isso eu fui entender durante esse processo. Eu já sou aluna do Kalil há 3 anos. Já fiz algumas constelações. E cada vez na constelação eu descubro algo diferente. Eu não preciso nem estar constelando, eu preciso só estar participando. E sempre vem alguma coisa assim, então foi por isso? Cai algumas fichas. E, gente, isso não é mágica, isso não é misticismo, isso não é religião. É uma coisa que a gente aprende a entender para se autoconhecer. E até parar de se punir por coisas que não são nossas culpas, né? Exatamente. E fora isso, Kalil, conta aí, como funciona uma mentoria contigo? Fora a constelação em si, como funciona uma mentoria contigo? Eu tô fazendo, mas ele vai contar do lado dele agora. Então, a mentoria foi um produto que surgiu devido à necessidade e demanda dos nossos alunos, clientes, o pessoal que segue a gente nas mídias sociais. Até então a gente vinha fazendo trabalho com as constelações, grupos, e aqui a gente vai utilizando todo o nosso hall de ferramentas, né? Aqueles papéis que eu tenho, barras de axis, programação linguística, mentalismo, tudo isso eu fui colocando dentro de um novo formato de constelação. E a gente fazia muitos encontros e programas em cidades, grupos fechados e tal, presenciais. Né? Teve uma época que a gente estava com 5, 6 cidades atendendo, e aí vem pandemia, esquece atendimento presencial, fecha tudo. A gente começou a fazer os atendimentos online. A gente pegou todos os nossos alunos, né, que ficaram sem esse suporte terapêutico, de caminhada, de crescimento. E, gente, a gente sabe que o negócio pegou para todo mundo agora, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? O pessoal entrando em crise, depressão, isso e aquilo, fechando a empresa e tal. Então, o que a gente pode fazer para dar suporte para vocês dentro do online? Vamos marcar reuniões. Começamos a fazer Zoom com os clientes, tudo gratuitamente, né? Os meus melhores clientes, eu tenho que dar um suporte para eles. E aí, dentro disso, a gente começou
a fazer movimentos sistêmicos online, constelações, outros produtos, a dar aula, mentoring, curso. E aquilo foi tomando uma proporção que a gente nem imaginava, porque foi dando muito resultado. Inclusive, algumas pessoas tiveram muito mais resultado no online do que nos movimentos presenciais. A gente começou a dar muito mais valor para isso, estudar, se capacitar, para fazer com que isso crescesse. E agora, abril, março, por agora está fazendo um ano que a gente começou esse processo. A gente está já na 4ª turma, indo para a 5ª turma em junho. E está muito legal, gente do Brasil inteiro, que agora tem essa possibilidade. A gente está com fora clientes, do Brasil. A gente tem clientes agora já em 11 países, então tá muito bacana, tá bem gostoso. Eu vou dizer, eu que acompanho, eu já estava nessa caminhada, eu fiz o evento presencial, fui aluna, fiz o evento presencial. Vou dizer que eu fiz o primeiro evento presencial, que foi pauleira. Imersão. Foi uma imersão pauleira, gente. Nós saímos de lá assim, todo mundo arrebentado. Foram 9 constelações, fora os outros movimentos durante o final de semana. A gente saiu de lá muito cansado. Mas quando a gente fala de energia, eu sempre lembro daquela imersão do clima. O que aconteceu durante a imersão? Quando você fala assim, o universo conspira para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Nós chegamos lá na sexta-feira, dia de finados, né? Feriado Exato. De finados. E estava nublado, estava um tempo um pouco fechado à tarde. Nós tínhamos que subir um morro, fazer uma caminhada. E tinha algumas pessoas que já eram mais de idade, e com aquele clima mais ameno, nublado, a gente conseguiu subir tranquilamente, sem tanto esforço. No segundo dia, que nós passamos o dia todo fechados numa sala, fazendo as constelações, fazendo os movimentos, choveu, fez frio, foi um tempo super para você ficar fechadinho mesmo, para você se ir para dentro de você mesmo. Era essa ideia que a gente tinha naquele dia, e foi bem o que aconteceu. No domingo, a gente ia fazer um passeio de barco à tarde e amanheceu chovendo. Aí tava todo mundo triste, né? Falando assim, gente, que droga, não vai dar para fazer nosso passeio à tarde, não vai dar para fechar da forma que a gente queria. E de manhã nós terminamos os movimentos, terminamos nossas atividades. Quando chegou perto da hora do almoço, onde a gente estava, assim, começaram a entrar alguns raios de sol. Eu vou colocar aqui um vídeo, um pedacinho do vídeo, enquanto eu estou falando aqui, para eles verem o sol e o céu azul durante o nosso passeio de barco. Então, o universo conspirou para que tudo acontecesse exatamente como tem que acontecer. Como é a sua frase, Kalil? Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é como a gente gostaria, nem tudo é como a gente queria, mas é tudo como tem que ser. Mas se a gente tiver essa consciência, a gente entende que tudo que acontece geralmente não sai como a gente almeja, detalha e imagina na nossa mente, né? Mas acontece exatamente como tem que ser. Então a gente tinha visualizado um passeio de barco, final de semana com tempo de sol, isso, aquilo, não aconteceu nada daquilo, mas aconteceu o que precisava acontecer, né? Movimento de interiorizar, que você bem colocou, a chuva lá fora, o movimento de limpeza que a gente estava fazendo. Então é tudo muito sincrônico, o universo dá todos os recados e traz tudo que a gente precisa sempre, é só a gente estar aberto para isso. E acontece sim. Durante todo esse período, esses 3 anos, aprendi muito a controlar o que eu falo, como a gente fala, a comunicação assertiva te falo, que foi uma das coisas que mais me impactaram no primeiro curso, porque eu ainda sou aluna do curso HMQO Express, lá de trás, que era um curso gravado, não era essa mentoria ao vivo, conversando, trocando ideia, era um curso gravado ainda. E uma das coisas que mais me fez mudar foi comunicação assertiva, aquela coisa de você pensar antes de falar, porque o universo responde, não é isso? Com toda certeza. As palavras têm poder, tudo é feito de energia, então quando você usa determinadas palavras, elas têm uma frequência vibracional. Se você consegue usar melhor as palavras do seu dia a dia, você consegue entrar numa frequência maior que te leva mais fácil aonde você quer chegar. Então tem várias palavras que a gente deveria de trocar e algumas excluir do nosso vocabulário. Principalmente a gente fala bastante no curso, né? Tudo que sempre que a gente fala a palavra difícil, a palavra impossível, se você eliminar isso da sua vida, já é algo que vai te ajudar muito, muito, muito. O sempre, o nunca, exatamente. O todo mundo, o ninguém, tem várias coisas.
tem um exemplo que é muito legal que você deu no curso e eu nunca esqueci. Aquela coisa assim, você convidou um monte de gente pro seu aniversário, e aí você convidou 50 pessoas, foram 5. Aí você olha assim e fala assim, não veio ninguém. Não, vieram 5 pessoas, exatamente as 5 pessoas que são importantes e que se importam com você realmente. Então não é ninguém, vieram 5 pessoas. 5 pessoas Todo mundo muito que precisava. importantes. Todo mundo que precisava. Essas pequenas mudanças no dia a dia que a gente vê na mentoria também, essa coisa das crenças, de você acreditar, putz, dinheiro é muito difícil. Nossa, eu vou ter que trabalhar demais, dinheiro não dá em árvore. Gente, hoje eu falo, eu trabalho com o que eu amo, que é com pessoas. A TV é só o que mostra aqui, mas o que eu trabalho é com pessoas, com histórias. Histórias como a do Calil, que inspiram outras pessoas. E eu vejo isso na mentoria. Meu depoimento aqui, gente, 3 anos que eu acompanho, que eu admiro. E se eu posso falar assim, ó, eu me espelho no Calil. Por quê? Porque ele fala o que ele vive. E não ele fala assim, ó, faça isso aqui que dá certo. E ele não vive isso. O que me inspira no Calil e o que me levou a ser aluna e o que me levou a ser, até hoje, aluna dele e parceira dele em algumas coisas. A gente aqui tô tentando trazer ele para cá, para mostrar esse conteúdo para vocês na TV também, porque eu acho que é muito importante a gente se autoconhecer, se autoavaliar. O desenvolvimento é muito importante. E meu depoimento, sigam, curtam, compartilhem, porque realmente é transformador. Eu saí de 8 anos de depressão, de baixíssima autoestima, de tudo que você podia falar assim, ó, falência de dinheiro, financeira total. Eu não consegui me relacionar com ninguém. Eu tinha uma vida que eu falava assim, eu não sou mais nada. E de repente, com a ajuda dele, eu pude descobrir que eu era, sim, muita coisa, que eu podia muita coisa. E hoje eu tô aqui. Quero muito que vocês conheçam. Quero muito que vocês entendam o quanto é importante ter um mentor e ter alguém para se espelhar. Que esse tá aqui, ó. Calil Mondadori, meu amigo, querido. Eu vou mandar um beijo para a esposa dele, para a Ludi, que tá ali me olhando. Linda. Amo. Dá um beijo naquele seu filho lindo, o Kalel. Maravilhoso. Gente, siga. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui. É muito especial para mim. Você sabe disso. Isso não é de hoje. Você conhece minha história. E eu te agradeço desde que te conheci. Admiro e honro o seu trabalho. Obrigada por estar aqui. Compartilhar um pouquinho comigo. Que bom, querido. Que precisar, sabe que a gente está aqui. Quando eu puder, enquanto eu puder e quando eu puder contribuir, contem comigo sempre. Esse é o propósito. As redes sociais do Calil estão aqui. Sigam. Até o próximo programa Beleza Sem Fronteiras. Olá pessoal, bem-vindos à Dica da Semana com Cibele Beck da Estilo C. Isso aí, olá Mara, olá pessoal. Gente, a dica da semana tá incrível. Olha só a composição da Mara, ela tá aqui no monocromático, a gente já falou sobre isso. Mas aqui eu quero focar no decote, ombro a ombro, essa modelagem que exala feminilidade, sensualidade e elegância, uma vez que mostra apenas a região dos ombros e não do busto. Então é uma opção para você que gosta de um decote mais discreto. E nessa modelagem tem aqui o drapeado nas laterais, o que garante sustentação para o ombro a ombro, que é o principal gargalo que eu percebo das clientes, né, Mara? Então aqui fica a dica para vocês. Inclusive, se você gostou dessa composição, você pode utilizar esse cupom e aproveitar todos os benefícios que vem com ele. E diga pra gente de onde você está assistindo, porque a gente pode te mandar um abraço daqui também. Até a próxima dica!